Esse livro, ele assim, apareceu pra mim de uma maneira muito inusitada. Eu tava lá no sebo, e no sebo, normalmente, tem aqueles livros muito construtivistas, né? Muito da ideologia de gênero, feminista, né? Coisas que eu não estava querendo naquele momento. E a partir do momento, tava indo embora. Aí já tava sem levar nada, já tava desistindo, sem levar as coisas das crianças. Aí eu falei pro cara, tem alguma coisa de psicologia da criança, comportamental da criança, Gustavo Corsão, alguma coisa que você tenha nesse sentido? Aí ele me apresentou esse livro. Gente, quando eu olhei, eu botei no ChatGPT, Educação da Sensibilidade da Criança, paraná. Aí o ChatGPT, isso é ouro, isso é ouro. Pra você que quer entender a psicologia infantil, a sensibilidade, as emoções das crianças. Gente, isso aqui, tipo assim, pra mim, estou apaixonada. Love you. É claro que eu trouxe, né? E é isso, no primeiro momento que eu tive a oportunidade de ler, eu fiquei impactada com as coisas que ele dizia no livro, né? Ele diz no livro, que faz muito sentido pra mim, porque é isso que eu vivo, né? É isso que eu vivo, que eu tenho compreensão, né, que eu já havia lido em outros lugares, mas não tinha bebido da fonte. E agora bebendo da fonte, minha irmã, não me segura. Então ele fala da importância do que, Tainá? A importância de você saber entender e saber interpretar o sentimento da sua criança. E só faz isso como, Tainá? Com um olhar atento à criança. Que é tanto que a gente bate aqui nesse perfil, no meu outro perfil que caiu. Que não só de pão vive o homem, então não só do leite materno, não é só da fórmula, não é só da comida que você faz, não é só dos alimentos que vive o homem, mas dos sentimentos. Então, desde a eterna idade, ele vem falando aqui, essa importância, né, da afeição à criança, a importância da educação, desse olhar mais profundo e mais atento, compreender que o que a criança passa nos seus primeiros anos, na sua primeira infância. Aqui ele fala a primeira infância até 5 anos. Então, 5, 6 anos. Aqui eu tenho 3 crianças nessa fase, né? O Noah já está um pouco maior e vejo também dentro da realidade que eu vivi com ele, quais foram os impactos de não validar tão grandemente a emoção dele. Não é bajular a criança, não pôr em limites, até porque o cara viveu na França, não sei quantos mil anos atrás, em 1977 surgiu esse livro. Então não tem nada de modernismo, não tem nada de educação positiva, disciplina positiva, nada disso. Ele não traz esse viés, portanto não é um livro que disciplina positiva deva amar. Quem faz disciplina positiva nem esteja nesse perfil, mas é um livro que mães raízes, né, mães mais patriarcada, né, que é que ele fala, a importância do patriarcado para poder ajudar essas crianças a consolidar os sentimentos. E não há crescimento se não houver sofrimento. Não há crescimento se não houver sofrimento. A criança precisa sofrer para poder crescer, estar humanamente pleno. E as faculdades plenas da criança. Então, quando a gente retira essa criança do sofrimento de qualquer custo, a gente está tirando o direito dela de crescer. Então, a gente é culpado do direito quando nossos filhos se tornarem adultos que não sabem, não querem sofrer, porque o sofrimento é inerente à vida humana. A gente só cresce se a gente sofrer. Fala muito aqui, em diversas partes do livro, até o que eu li, né? A importância da família que tem muitos filhos, acima de 3, ele fala. Que a doença da França é que os pais não estão tendo filhos. Então, vai ficar cada vez mais difícil essa criança, desde o seio materno, desde das primeiras idades, conviver com outras crianças, né? Dividir e passar por situações que façam com que ela cresça, que ela experimente dentro do seio materno situações
que vão preparar elas para uma vida e uma humanidade mais sadia, mais sem neurose. Então, quando a gente para, né, e pensa que adultos doentes que estão perto da gente, a gente vê que houve lacunas na infância dele, uma lacuna que não foi preenchida e não foi atenta pelos pais. Então hoje a gente tem esse conhecimento maravilhoso. Eu agora, né, estou acessando essa preciosidade, esse ouro eu estou sendo assim, amando. É difícil, é uma leitura densa, mas é uma leitura que me faz querer mais e mais. Então ele fala que a criança, eu já risquei ele todo, né? Risquei ele todo. Quando eu fui ver que ele não vendia mais, eu parei de riscar. Mas tá aqui, a criança mal amada amará mal, e o seu contato social será difícil. Então, crianças que não são amadas, não é ser amada, ser abafada, né? Ser paparicada, ser mimada. Não é isso. Não é isso que ele faz. Ele fala que os pais devem lembrar-se que é com eles que a criança vai aprender as relações com o outro. Então, é com nós pais, que as crianças vão aprender a se relacionar com o outro. Da maneira como as crianças sentem as primeiras dificuldades, que aqui é quando ele tem as primeiras dificuldades com seus educadores, tende em grande parte seu comportamento posterior com os outros. Então, uma criança tem que ser amada. Então, o pai tem que ser viril. O pai tem que ser forte, o pai tem que dar a segurança para essa família. E a mãe tem que ser doce. Quantas vezes a gente tá fazendo ao contrário, minha gente? Porque nos ensinaram que o pai tem que ser bonzinho. O pai não pode ser bonzinho, o pai tem que ser forte, viril, para que essa criança veja uma autoridade masculina e o homem, o menino, se espelha isso e a menina ame isso, aceite isso. Então o pai e a mãe tem que estar educados. Então, ele fala aqui que, em primeiro lugar, é necessário educar-nos, olhar-nos, vermos as lacunas da nossa infância e corrigi-las, liberá-las, libertá-las, ter uma posição mais agressiva diante de... E outro ponto é que ele fala, exatamente na mesma frase, no mesmo parágrafo, que ele fala que para educar criança, é a nós mesmos que é necessário, em primeiro lugar, educar. Acrescentamos, então ele vai acrescentar que esse esforço se dá mais penoso, mais difícil nas famílias reduzidas. Então, nas famílias reduzidas é o quê? De uma criança? Não, aqui ele vem falando de uma ou duas crianças, sendo a fixação afetiva mais exclusiva e mais dura de vencer. Por que, Tainá, a dificuldade mais penoso? Porque os pais estão tão afeiçoados, estão mimando essas crianças inconscientemente. Estão mimando tanto que torna mais difícil essa criança vencer e se superar, passar por sofrimentos que é próprio de uma família numerosa. Sofrimentos que ele fala aqui, para ser reto, um coração reto, Ah, Tainá, mas eu não mimo minha criança, só tem um menino ou uma menina, eu não mimo minha criança. Mima, meu amor, mima, porque eu sou filha única. Sou filha única e sei que quando os olhares atentos estão só sobre uma criança, tende a colocar ela em uma bolha, que dificultando ela a passar por sofrimentos inerentes numa vida, para que ela se torne um ser humano mais pleno. É isso, meu amor. Por que no meu primeiro filho eu sofri tanto? E por que eu não queria a maternidade? Que eu botei um vídeo recentemente que eu nunca quis a maternidade. Por quê? Porque sofre. Porque é um sofrimento. E eu não queria passar por aqueles sofrimentos, visto que na lacuna da minha criação, há uma lacuna, onde eu sou filha única, eu não passei por nenhum sofrimento. Então, eu não posso sofrer. Na minha cabeça, eu não podia sofrer. A partir do momento que eu passei por um parto, que demorou 3 dias, no qual eu não estava ali entregue, passei uma amamentação muito difícil, um pós-parto terrível, eu não queria sofrer. Então, a minha humanidade clamava para eu me afastar desse sofrimento. O que eu fiz? Eu tive mais filhos. Botei meus filhos numa família um pouco maior para que eles possam crescer diferente que eu passei, né? Porque olha isso que ele fala. O mais sobre esse ponto de vista, então, acrescentamos que esses esforços se tornam mais penosos
nas famílias reduzidas a 1 ou 2 crianças, sendo fixação afetiva mais exclusiva e mais dura de vencer. Sob esse ponto de vista, o desenvolvimento na França das famílias numerosas teria um plano de educação os mais felizes efeitos. Então, vamos botar a França, não, vamos botar o Brasil, vamos botar Aracaju, vamos botar o Sergipe. Seu desenvolvimento sobre esse ponto de vista, sobre essa situação, e falamos assim: o desenvolvimento em Aracaju das famílias numerosas, então o desenvolvimento, o crescimento, a expansão de umas famílias numerosas teria no plano da educação, um plano de educação, os mais felizes efeitos. Então, quando os pais têm essa mentalidade de redução da família, não sou eu que estou dizendo, é um doutor que nasceu na França, não nasceu nem no Brasil. Então, quando o desenvolvimento aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, aqui no Brasil, das famílias numerosas, pelo ponto de vista educacional, seriam os mais felizes efeitos. Que efeitos esses? É que as crianças seriam adultos plenos, não doentes, doidos, como a gente vê hoje. Uma coisa que choca bastante as pessoas, que é o fato que a criança, a partir que vai crescendo, a partir que vai ser desenvolvimento, ela precisa sair do egocentrismo. Ela precisa fazer uma ruptura do egocentrismo, do centralismo, do ser só para você, do ser só recebo, você recebe e começar a dar. E dar. Como assim, Tainá? É isso, minha gente. É o plano educacional. A gente tem então traçar um plano na nossa vida educacional para nossas crianças e com o objetivo final é que elas consigam, em vez de receber, devem dar, né? Colocar-se, se doar-se, né? Liberar as suas energias. Quando tá frustrado, que se frustre realmente. Não, a gente não pode ficar podando nossos filhos para que eles não sintam isso. Se eles estão sentindo isso, eles precisam se expressar conta de si, se expressando, vendo como foi sua expressão. A partir dali, é preciso que essa criança dê para o outro, transforme-se, parar de ficar só em si e dar-se para o outro, servir o outro. Isso é uma coisa assim que a gente precisa desenvolver nas nossas crianças para ontem, porque as crianças são cada vez mais egocêntricas, reclamam de tudo, não podem fazer nada, querem fazer tudo para si, não conseguem ajudar em casa, não conseguem. Claro que não consegue, claro, tem gente que faz por elas, é mais fácil, por isso que as famílias numerosas tendem a criança servir mais o outro, porque não vai ter gente, mão de obra suficiente para ajudar todos e tornar todos uma bolha, não tem como. É humanamente impossível uma mãe de família dar conta de tantas crianças. Elas precisam, desde a eternidade, entender que a razão da vida dela não é receber, é dar-se, é entregar-se, é doar-se, não é eu. E o que a gente mais vê é as crianças, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, é o que o outro quer. Tem crianças que nem passam por um experimento de olhar para a comida e entender, poxa, eu tenho que deixar aqui porque vai ter um irmãozinho ou a minha mãe, ou alguém que vai comer. Então eu preciso privar-se, comer menos, né, se alimentar menos, parar da gulosidade de querer comer tudo todo o tempo. Vai acabar o mundo, tem que comer tudo. Não, privar-se daquela situação para dar-se ao outro. E assim, nesse sacrifício de dar-se ao outro, crescer e tornar um ser humano pleno. É difícil para nós mães. É difícil porque nós somos criadas para não sofrimento e nós somos doentes porque nós queremos fazer tudo para os nossos filhos à medida que eles crescem e não queremos determinar ou deixar que eles façam para
para poder crescer, eles precisam crescer. A gente quer centralizar dentro da gente, e quando a gente tem uma lacuna, falta em alguma coisa, a gente se sente culpada, e a partir do momento vira um beco sem volta, a gente quer dar tudo, e vai ficando doida, a saúde mental acaba. A saúde mental acaba. Então a gente precisa dar às nossas crianças, desde a eterna idade, recursos que elas possam discernir e conseguir doar-se, dar-se para alguém. Esse que é o livro, na segunda parte do capítulo, fala das grandes etapas da evolução afetiva da criança. Então, ela vai falando das grandes etapas. Quais são as etapas, Tainá, da evolução? As etapas da evolução afetiva das crianças determinam que ele fala sobre a sensibilidade da primeira infância. Então, o desmamar, o desmame, né? Fala muito do desmame, como é que esse desmame pode influenciar a vida toda da criança. Então, crianças que desmamam brutalmente influencia. Desmame que as crianças sofrem, influencia. Então, esse desmame é fundamental. A outra parte que ele fala das etapas é a aquisição do domínio muscular. Então, a criança que faz cocô e xixi, então desfraude, né? Mais popularmente. Então, ela fala sobre isso. Então, crianças que têm um desfraude muito traumático são crianças que se recusam, né? Pais que se recusam a ajudar nesse processo, né? Deixa a criança sozinha, ela sabe. Então, tem outro ponto, é a rivalidade fraterna. Então, quando os pais... Quando existe um ciúmes aumentado pela atitude do pai, a menina apaixonada pelo pai, não tem esse corte, né? É o complexo de Édipo, complexo de Édipo. Eu estudei na faculdade isso. Nem imaginaria que eu ia estudar de novo isso, agora tendo filhos. E eu parei aqui, né? Mas tem mais coisas. Tem a idade escolar, é o período de latência. A puberdade, são lacunas da criança, né? Etapas de evolução. E que cada etapa a gente precisa ter essa sensibilidade, esse olhar atento. Aqui fala que a criança vai falar aquilo que ela não está conseguindo digerir nos jogos, nas brincadeiras. São esses momentos que ela vai se expandir e mostrar aquilo que ela está passando, que ela não está conseguindo lidar. Então, pais atentos a isso.